Olá. O tema de hoje é um daqueles que gera muita curiosidade, muito debate e, às vezes, bastante confusão. A gente vai falar sobre a chamada batalha espiritual. Um tema e tanto. Exato. E para nos guiar, a gente tem em mãos trechos do livro Armado para o Combate, de Rick Renner. Que é uma fonte bem interessante sobre o assunto. Sim. A proposta do autor é bem clara. Ele quer oferecer uma perspectiva que ele considera mais bíblica, mais equilibrada, sabe? E que acaba, na verdade, questionando algumas práticas e mentalidades que são bem comuns nesse meio. Exatamente. Então nossa missão aqui é mergulhar nessas ideias e tentar extrair os pontos centrais que o autor sugere sobre como entender e principalmente como viver essa realidade espiritual. Bom, o autor já começa com uma afirmação que me chamou muito a atenção. Qual? Ele diz que esse assunto de batalha espiritual pode virar uma espécie de mania, uma obsessão mesmo. Sim, ele fala que esse foco intenso pode ter um lado positivo, mas também um lado bem perigoso. Certo. E qual seria o lado positivo, segundo ele? O lado positivo, segundo o livro, é que essa atenção toda ao tema meio que nos força a conhecer as táticas do adversário espiritual. Faz sentido. Como estudar um oponente antes de um jogo, algo assim. Exato. Você entende as jogadas, as estratégias. Mas aí vem um lado negativo, que o autor vê como uma armadilha real. E qual é? É quando essa ênfase se torna exagerada. A pessoa começa a ver o diabo por trás de cada pneu furado, cada dor de cabeça. Cada discussão boba. Exatamente. Vira uma paranoia. E o resultado disso seria o quê? Uma paralisia. É isso que ele argumenta. Que, ironicamente, essa obsessão toda vira uma tática do próprio inimigo. Vira uma tática. Que interessante isso. Sim, porque distrai os cristãos do que realmente importa, deixa todo mundo com medo o tempo todo e, no fim das contas, acaba exaltando mais o poder do diabo do que o poder de Deus. Nossa, a pessoa fica tão focada no inimigo que acaba esquecendo da vitória que já tem. Perfeito, é exatamente isso. Isso é muito contraintuitivo, né? Porque a gente tende a pensar que a batalha é sempre contra uma força que vem de fora. Sim. Mas o autor está dizendo que a primeira e mais importante frente de batalha somos nós mesmos. Ele propõe uma abordagem mais equilibrada, começando com 2 alicerces. Isso. E o primeiro é o que ele chama de vida crucificada. O que isso quer dizer na prática? A ideia central é que a verdadeira batalha começa dentro da gente. Os ataques externos, as tentações, as acusações, segundo o livro, elas só ganham força se a nossa carne, ou seja, os nossos desejos egoístas, nossas fraquezas, aquilo que a gente ainda não rendeu a Deus. Se isso der uma carona para o ataque. Exatamente. É como se o inimigo batesse na porta, mas quem decide se vai abrir ou não somos nós. Entendi. Então, lidar com orgulho, com a raiva, com o pecado pessoal, isso não é um desvio da batalha, é o centro dela. Como o autor diz, metaforicamente, pessoas mortas não reagem a tentações. Ok, então o primeiro passo é interno, é olhar para si. Mas e a parte externa? Como a gente lida com o adversário em si? Imagino que o segundo pilar trate disso. Precisamente. O segundo alicerce é a vitória que já foi conquistada por Jesus na cruz. E aqui a análise da fonte fica fascinante. Por quê? O autor usa aquela passagem de Colossenses 2,15, que diz que Jesus despojou as forças inimigas. Mas ele vai fundo na palavra grega original usada ali, que é apekuduzemanos. Apekuduzemanos é uma palavra bem específica. O que ela significa exatamente? Literalmente significa despir até a nudez completa. Uau! A imagem é muito, muito forte. Não foi uma vitória apertada, sabe, decidida nos últimos segundos. Foi uma derrota esmagadora, pública e humilhante para as forças das trevas. Ele não só venceu, ele desarmou e expôs todo mundo. Exatamente. Portanto, a perspectiva do livro é que o cristão não luta para alcançar a vitória. Ele luta a partir de uma posição de vitória que já está garantida. Nossa tarefa, então, é aplicar, fazer valer no dia a dia essa vitória que já é um fato consumado no mundo espiritual. É isso. Certo? Mas aí surge a grande questão que eu acho que todo mundo que já pensou sobre isso se pergunta. Sim.
Se a vitória já está garantida de forma tão completa, por que a vida cristã muitas vezes parece uma luta tão exaustiva? Por que a gente sente essa tensão? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E o livro mergulha nisso de cabeça. A resposta do autor está na distinção que ele faz entre o que ele chama de armas espirituais e armas carnais. Armas carnais? Sim, ele adverte contra um tipo de legalismo espiritual, onde as pessoas sentem que a vitória de Cristo, não foi suficiente, e que elas precisam fazer coisas extras, quase como rituais, para garantir a libertação. Essa ideia de armas carnais é um pouco abstrata. O autor chega a dar exemplos do que ele considera uma prática equivocada. Assim, ele é bem específico e direto, e isso pode até ser controverso para algumas pessoas. Por exemplo, ele critica práticas que, na visão dele, não têm fundamento bíblico, como, por exemplo, a ideia de forçar o vômito para expulsar demônios. Certo. Outra prática que ele questiona é o que ele chama de línguas guerreiras, que seria aquela prática de gritar agressivamente em línguas como se fosse uma forma de ataque. E qual é o argumento dele contra isso? Ele não está negando oração em língua, certo? De forma alguma. O argumento dele é sobre o propósito e a eficácia da coisa, sabe? Ele diz que o diabo não teme o volume da nossa voz ou a intensidade do nosso grito. Ele teme o quê, então? Ele teme a autoridade que nós temos em Cristo. Ele até usa uma analogia. Um policial não precisa gritar histericamente para parar um criminoso. Verdade. Ele simplesmente se apresenta com a sua autoridade, seu distintivo, sua arma, e a autoridade é reconhecida. Então, da mesma forma, nossa autoridade espiritual não viria da nossa performance, mas da nossa posição em Cristo. Exatamente. E sobre as línguas, ele aponta que, segundo o Novo Testamento, o propósito principal é a edificação pessoal e a comunicação direta com Deus, e não um confronto direto com o inimigo. Entendi. Então o foco muda de uma performance externa barulhenta para uma convicção interna de autoridade. Isso. Se a vitória é um fato e as armas não são essas técnicas, então, onde a batalha realmente acontece? No nosso dia a dia? O livro usa uma analogia para explicar isso que, honestamente, eu achei bem desconfortável de tão real que parece. A analogia da cabra amarrada. É uma história simples, mas muito poderosa. Conta pra gente. Um fazendeiro tinha uma cabra que viveu amarrada por anos. Um dia, ele decidiu soltá-la e cortou a corda. Mas, para sua surpresa, a cabra não saiu do lugar. Não acredito. Ela continuou deitada no mesmo círculo de terra que a corda permitia, agindo exatamente como se ainda estivesse presa. Nossa, porque a mente dela ainda estava cativa. A prisão física tinha acabado, mas a mental continuava intacta. Exatamente. O autor aplica isso diretamente à vida cristã. Legalmente, no mundo espiritual, a corda foi cortada pela cruz. A transação da nossa liberdade foi paga, foi finalizada, a gente está livre. Mas, No entanto, a nossa mente, por ter vivido tanto tempo no cativeiro do pecado, de mentiras, de traumas, de padrões de pensamento negativos, ela pode continuar agindo como se a corda ainda estivesse lá. então o foco muda completamente. Não é sobre expulsar algo de fora, mas sobre reconstruir algo por dentro. É um trabalho para a vida toda. E é muito menos espetacular, talvez, do que as práticas que ele criticou. Mas parece ser muito mais profundo e trabalhoso. Sem dúvida. O livro define a mente como o centro estratégico da batalha espiritual. É lá que o inimigo tenta construir o que a Bíblia chama de fortalezas. Fortalezas. E essas fortalezas não são castelos literais com demônios dentro. São os sistemas de pensamento, argumentos e mentiras que se entrincheiram na nossa mente. Tipo o quê? Coisas como eu nunca vou mudar, Deus não me ama de verdade, eu não sou bom o suficiente. Entendi. As narrativas que a gente conta pra gente mesmo. Exatamente. Por isso a ênfase do Novo Testamento, segundo o autor, não é em gritar ordens para o diabo, mas em renovar a mente, em desaprender as mentiras e reaprender a verdade sobre quem a gente é em Cristo. E para reforçar essa verdade, para nos convencer de que a corda foi mesmo cortada, o livro faz algo que eu achei incrível. Ele faz uma análise super detalhada do que a palavra redenção significa, explorando não uma, mas 4 palavras gregas diferentes, para mostrar o quão completa foi essa libertação. Sim, é como olhar para um diamante de vários ângulos. Cada palavra revela uma faceta diferente da nossa liberdade. Qual é a primeira palavra? A primeira palavra que ele analisa é agorição.
Ok. O que significa agorição? Significa simplesmente comprar no mercado. Mas o contexto, como aponta a fonte, é crucial. O ágora, o mercado, era frequentemente um lugar onde se vendiam escravos. Então essa palavra descreve o nosso ponto de partida. Éramos mercadoria no mercado de escravos do pecado. Essa imagem já é bem forte, né? De total impotência, né? Total. Comprados dentro do mercado. E a segunda palavra? A segunda é ex-agorizo. O prefixo es é a chave aqui. Significa para fora de. Para fora? Então, não fomos apenas comprados como quem troca um escravo de dono. Fomos comprados para fora do mercado, removidos permanentemente daquele ambiente e daquela condição. Uau! Então não é só uma mudança de dono, é uma mudança completa de status e de realidade. Sair do mercado para sempre. Essa imagem é muito poderosa. Muito. E a libertação não deve parar por aí, imagino. Não para. A terceira palavra é lutron. Essa palavra foca no preço que foi pago. No preço? Isso. Significa libertar mediante o pagamento de um resgate. Ela carrega a ideia de que a liberdade tinha um custo, um preço exigido. E o livro é enfático ao dizer que o resgate, o lutron, foi o sangue de Cristo. Aqui a gente entende o custo da nossa liberdade. Certo. Já fomos comprados no mercado, retirados do mercado e o preço foi pago. O que mais poderia faltar? Falta a palavra final que consolida tudo. Apolutrosis. Apolutrosis. Essa é a palavra mais completa de todas. Ela também envolve o pagamento de um resgate, mas com uma ênfase na restauração total do cativo. Restauração. Sim. Não fomos apenas libertados e deixados à própria sorte. Fomos libertados para sermos restaurados à nossa posição original e plena como filhos de Deus. É a redenção que resulta em restauração completa. Então, a transação foi absoluta. Não tem letra miúda no contrato, digamos assim. Nenhuma. Comprados, removidos do mercado, preço pago e, por fim, plenamente restaurados. A conclusão do autor é que, legalmente, não há mais base para o domínio do inimigo sobre um cristão. Exato. Nossa posição agora é com Cristo, como a Bíblia diz, acima de todo principado e potestade. Exatamente. A implicação é que qualquer domínio que o inimigo exerce em nossas vidas não é por direito legal, mas por engano. É ele nos convencendo. De que a corda da cabra ainda está lá, quando na verdade não está. A batalha, então, se torna uma batalha pela verdade dentro da nossa própria mente. Resumindo tudo o que a gente conversou, a perspectiva do livro Armado para o Combate é uma grande virada de chave. Uma grande virada. Em vez de focar em lutar por uma vitória, a proposta é aprender a viver e a aplicar uma vitória que já foi conquistada de forma esmagadora. E o verdadeiro campo de batalha, o palco principal dessa aplicação, é a nossa mente. O trabalho diário e essencial é desmantelar as mentiras e renovar nossos pensamentos para que eles finalmente se alinhem com a realidade impressionante da nossa redenção. Impressionante, essa é a palavra. E para encerrar, a fonte nos deixa com uma ideia para refletir que inverte uma lógica muito comum. Qual seria? O autor afirma que quando um cristão conquista um novo território espiritual, pode ser uma nova compreensão da palavra de Deus que traz liberdade, ou um passo de obediência que antes parecia impossível. Ele deve se preparar, pois provavelmente será desafiado naquela área. Ah, interessante. A lógica comum é ver uma nova luta como sinal de fracasso, de que algo está errado, né? Sim, a gente pensa, poxa, eu tô regredindo. Exato. Mas a reflexão que fica é: e se esse novo desafio for, na verdade, a evidência de progresso? A prova de que você avançou e agora está defendendo um novo território. Que mudança de perspectiva. Total. Fica a pergunta: que novo território na vida de alguém pode estar atraindo um desafio neste momento? E como a percepção de que isso é um sinal de crescimento e não de retrocesso poderia mudar completamente a maneira de responder a esse desafio?